Shalom Lekulon, Shalom Tzadikim, paz e plenitude a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo do Irihot Teshuvah, que fazemos todas as quartas-feiras, a partir das 8 horas da noite, em forma de vídeo gravado em nosso canal no YouTube. Devemos pedir desculpas desde já, pelos nossos últimos dois episódios, nossos últimos dois que deveriam ter sido dois episódios nas últimas 2 semanas, que acabamos não conseguindo realizá-los por problemas de agenda aqui na nossa sinagoga. Nós tivemos outros compromissos que acabaram coincidindo com o mesmo dia das gravações e acabamos não conseguindo fazer o estudo. Porém, voltando então agora com o capítulo 3º de Irihot Teshuvah, que se encontra em Sefer Hamadá Beit, Sefer Hamadá 2 do Mishnei Torah. E no capítulo 3º desse Irihot Teshuvah, o tratado dos retornos, o tratado das Teshuvot, o tratado dos arrependimentos, ele inicia a primeira Mishnah dizendo o seguinte: cada indivíduo possui méritos e pecados. Quem possui mais méritos ou pecados é chamado de tzadik, justo. Quem possui mais pecados do que méritos é chamado de rachá, malvado. Quem tiver a equivalência de méritos e pecados é chamado de Benoni, mediano. O mesmo é aplicável a uma nação inteira. Se os méritos de todos os seus habitantes se suplantarem os pecados, ela é chamada de uma nação tzadeket, uma nação justa. E se os pecados deles prevalecerem, ela é chamada de uma nação rachá, malvada. E idem a relação para o mundo inteiro, para Benoni. A primeira Mishnah, então, do Irihot Teshuvah, capítulo 3º, fala sobre os três aspectos do ser humano, os três tipos de ser humano que existem. Existe, então, o Tzadik, o Rasha e o Benoni. O Tzadik é o justo, aquele cujos seus atos de justiça, de bondade, de tzedakah, Torá e Gemilut Chassadim, de acordo com o Pirkei Avot, que também é um tratado do Mishnei Torah, de acordo com o Pirkei Avot, estes três aspectos principais trazem uma pessoa para o aspecto de tzadik. Se essa pessoa não tem esses três aspectos em retificação e eles acabam ficando, ou em prevalência, e acabam ficando abaixo de seus pecados, essa pessoa é considerada um rachá, uma pessoa malvada. Se essa pessoa tem mediano ali, pecados e Gemilut Chassadim no mesmo nível, essa pessoa é considerada um Benoni. E nós estamos em que aspecto? Esta é a pergunta que fica. Em que aspecto o homem se encontra hoje? Hoje o homem se encontra, pelo menos em sua grande maioria, em Benoni. Todos somos Benoni. Gosto sempre de dizer que somos Benoni, cujo nosso alvo é sermos Tzadikim. E como viramos Tzadikim? Quando nos apoiamos em nossos Tzadikim e copiamos seus costumes. Quando copiamos os seus atos de justiça, de caridade e de Torá. Não especificamente me tornando Rebbe, não especificamente me tornando essa pessoa, não especificamente copiando o seu jeito de se vestir, o seu jeito de falar, mas sim copiando aquilo que mais importa, os seus atos de justiça, Torá e caridade e misericórdia, Gemilut Chassadim, atos de misericórdia. Através desses três aspectos, o ser humano já vira um grande homem. O homem, através do seu apoio na Torá, nas mitzvot, do seu apoio na tzedakah, nos atos de justiça, em todos os aspectos da vida, não é só tzedakah monetária, mas também, e os seus atos de misericórdia, Gemilut Chassadim, seus atos de bondade, essa pessoa já se aproxima um pouco mais do aspecto do tzadik. E ela vai se tornando cada vez mais um tzadik. A ponto que o tzadik se torna natural para ela. E sabe quando a pessoa se torna um tzadik? Quando a pessoa consegue estar acima de seus pecados de forma natural.
quando os pecados dela já são tão mínimos, tão mínimos, tão mínimos, que já são imperceptíveis. E essa pessoa se tornou um tzadik completo. Porém, isso deve se tomar muito cuidado, para que não se confunda, principalmente com a Avodah Zará, para não acabar se confundindo em um apoio em um grande mestre, em um grande tzadik, que nos traz como exemplo a vivência do tzadik, e acabar se transformando em Avodah Zará. Por isso é algo muito delicado que estamos conversando aqui. Porém, o justo que se apoia nos justos, esse se torna justo. Aquele que se apoia nos sábios se torna sábio, porque está dotado da mais preciosa sabedoria presente em nossa grande e antiga literatura. Aqueles que, ao tomarem uma decisão, preferem primeiro pesquisar na Torá, do simples fato de abrir qualquer livro de sua biblioteca judaica e pesquisar sobre o que você pensa e sente, você já está buscando na mais refinada sabedoria presente nos dias de hoje, através da literatura judaica. E através disso você está se transformando em uma pessoa mais sábia e elevando a sua alma, se apoiando à sombra e às mãos do tzadikim. Às vezes até mesmo aqueles que chamamos de tzadikim não foram tão tzadikim, mas se transformaram em tzadikim, pois após a sua morte foi percebido que eles eram mais tzadik do que Benonim, e portanto tzadikim. A segunda Mishnah nos diz o seguinte: se os pecados de uma pessoa suplantarem os méritos, ela morrerá prontamente devido à sua perversidade. Conforme dito, eu te feri devido ao excesso de transgressões. Similarmente, uma nação com muitos pecados será prontamente eliminada, conforme está dito. É grande o clamor de Sodoma e Amorá, de Sodoma e Gomorra. O mesmo se dá com o mundo inteiro. Se os pecados dos habitantes do mundo superarem os seus méritos, eles serão prontamente destruídos, conforme está dito. Deus viu que a maldade do homem era grande e disse: eu destruirei o homem. Eu destruirei o homem. Esse cálculo não leva em conta apenas a quantidade de méritos e pecados, mas também de magnitude deles. Há méritos que eclipsam muitos pecados juntos, conforme está dito, porque nele foi encontrada uma boa quantidade. E há pecados que eclipsam muitos méritos juntos. Conforme está dito, um pecado pode obscurecer muita bondade. O cômputo é feito pela sabedoria do onisciente Deus. Ele sabe como contrapor méritos e pecados. Isso, devido a isso, temos um comentário do Maimônides, muito interessante. Está presente aqui, achei. Ele vai dizer o seguinte: Oravad questiona as afirmações de Ramban, notando que muitas pessoas más vivem vidas longas. Ele concorda que aos ímpios será negada a oportunidade de viver o período integral, citado em Levanot 50a. Mas argumenta que é óbvio que a sentença contra eles não é executada de imediato. As afirmações de Ramban são defendidas por muitos comentaristas. O Kesef Mishneh explica que com o cômputo dos pecados e dos méritos realizados, de acordo com a sabedoria de Deus, o sabedor, é possível que indivíduos que aparentam ser ímpios possuam méritos que superem as suas transgressões. O Lechem Mishneh explica que a morte mencionada na Halachá é a morte do mundo vindouro, ou seja, receber o veredito do Gehinom, o purgatório, no entanto,
É difícil de entender essa opinião em termos de continuidade da Halahá, uma vez que ela discute o destino de uma nação e também de todo o mundo. O Ramban Sha'ar Agemul sustenta que esse sujeito se aplica à vida e à morte neste mundo e explica que a mitzvot, que são mais propícias para uma vida longa, assim, se o ímpio cumprir uma dessas mitzvot, ele será recompensado com vida longa, mesmo que não merecesse essa sentença no julgamento. Ele está dizendo aqui que muitas vezes alguns pecados de ímpios podem esconder méritos de bondade. Às vezes podem esconder atitudes honrosas que acabaram acontecendo de formas pecaminosas e que escondem méritos ali como segulot, como tesouros em seu interior. Perguntando por que muitas vezes muitos ímpios vivem tanto tempo e por que muitos justos vivem tão pouco tempo. E ele vai dizer que às vezes aquela morte, podemos interpretar assim, aquela morte neste mundo que não aconteceu pode estar acontecendo no mundo vindouro. Essa pessoa pode estar morrendo no seu mundo vindouro. E mesmo que ela viva muito tempo, ela irá para o Gehinnom. E o que é o Gehinnom? Gehinnom, antes que se confunda com o inferno e toda aquela ideia, Gehinnom, na verdade, é uma ideia de esquecimento. É o lugar do esquecimento, onde as almas judaicas são esquecidas. É um vale, na verdade, Gehinnom é um lugar que existe mesmo. Vale do Gehinnom, onde era um vale que se jogava o lixo da cidade de Jerusalém. Das muralhas de Jerusalém, para lá das muralhas. Era jogado o lixo, e lá também eram jogados os corpos indigentes, os corpos de pessoas que morreram no esquecimento. O Gehinnom era um lugar onde esses corpos eram jogados. E o pior castigo de todos para um judeu é ser esquecido. Afinal, o judaísmo é sobre nossos filhos. E para que servem os nossos filhos? Para serem guardiões de nossa memória também, enquanto tradição, enquanto cultura, enquanto povo. Um judeu sendo esquecido é uma partícula judaica indo para o esquecimento e dirigindo-se em direção ao vale do esquecimento. Isso me lembra muito do filme Viva a Vida é uma Festa, onde há uma frase no filme, no desenho animado da Disney, que diz que o personagem principal vai para o mundo dos mortos, o mundo de los muertos, já que ele se passa na cultura mexicana, e lá neste mundo ele encontra o seu avô, seu pai, seu avô, na verdade, seu bisavô, que precisava ser lembrado, retificado, precisava ser curado, perdoado. E ele começa, neste mundo dos mortos, descobrir que o seu avô no mundo dos mortos tinha um problema, que ele se tremia inteiro e perdia forças. E ele dizia que o problema era, de acordo com a história do filme, que ele estava sendo esquecido. E que as almas que vinham sendo esquecidas ao longo do tempo iam morrendo devagar até que elas fossem levadas ao Vale dos Esquecimentos, que é uma referência no filme para o Vale dos Ossos Secos, onde é um rio no filme de ossos, de esqueletos, de pessoas que foram esquecidas pelos seus parentes e agora descansam no Vale das Sombras do Esquecimento. Este seria basicamente o Gehinnom, o esquecimento, o lugar onde o judeu é esquecido, onde o povo se perde, onde a tradição morre com ele, onde a cultura morre com ele. Este é o pior lugar aonde o judeu pode ir, pois não terá continuidade a sua tradição. Então, às vezes há pessoas que podem viver mais, ímpios que podem viver mais do que os justos. Mas veja, se há méritos a mais, ele pode acabar usando a própria morte como... Deus pode acabar usando a própria morte com ele para como retificação dos pecados. Ou o próprio esquecimento, o próprio Gehinnom pagaria por seus pecados. Depende dos méritos. O que ele está dizendo aqui é que depende dos méritos. O quão honrosa foi a sua atitude? Quais os meios você tomou para tomar essa atitude? Quais as circunstâncias você tomou essa atitude? Tudo isso deve ser levado em conta quando vamos pensar em fazer alguma coisa
em nossa vida. A terceira Mishnah diz: todo aquele que se arrepende. Peraí que tem mais aqui, na verdade. Sim. E ainda ele diz o exemplo de Sodoma e Gomorra, de pessoas que foram ímpias. É uma cidade, eram cidades ímpias, de pessoas idólatras, que se deixaram corromper pelo seu próprio ego, sua própria maldade, que não faziam de tzedakah, e era proibido fazer de tzedakah. Era proibido ajudar os pobres. Era proibido acolher os carentes, ajudar os feridos, as viúvas, os pobres, os necessitados, os órfãos. Era proibido. E sobre isso ele vai dizer ainda que os indivíduos justos, residentes nessa nação, não perecerão, conforme se depreende de queixar de Avraham a Deus antes da destruição de Sedom. Como em Bereshit 18:23. Tu destruirás o justo com o mal? E qual foi o justo que não foi destruído em Sodoma e Gomorra? Ló, sobrinho de Avraham Avinu. Pois Avraham clamou: se houver 50 justos, não destrua essa cidade. Se houver 20 justos, se houver 15 justos, se houver 10 justos, nas duas cidades inteiras, não as destrua. Eu lhe rogo. E Deus falou: tá bom, Avraham. Se eu encontrar 10 justos, eu não destruo a cidade. E não havia 10 justos, apenas um. Ló. E é por causa disso que nós temos o costume do Minyan, de não poder se rezar certas orações sem que tenha 10 homens, pelo menos. E que isso vem dessa tradição do Minyan, dos 10 justos, que eram necessários para que Sodoma e Gomorra fosse retificada e que não estavam ali, não haviam. E que por causa disso elas foram destruídas. E aí na Mishnah terceira, finalmente, todo aquele que se arrepende das mitzvot que realizou e renega os méritos que fez justo, dizendo para si mesmo: de que me valeu cumpri-las? Quem me dera não tê-las realizado. Perde tudo. Perde todos os méritos. Zero placar. Nenhum mérito lhe será mantido conforme está dito: a retidão do justo não o livrará no dia de sua transgressão. Isso só se aplica a quem renega os atos realizados, assim como os méritos e pecados das pessoas são pecados no momento de sua morte. Da mesma maneira, são pecados os pecados e méritos de cada habitante do mundo. Todo ano, na festa de Rosh Hashanah, quem recebe o veredito de justo é selado para a vida. Quem recebe o veredito de malvado, de rachá, é selado para a morte. A sentença de quem recebe o veredito de Benoni permanece pendente até o Yom Kippur. Se ele se arrepender, será selado para a vida. Caso contrário, será selado para a morte. Então, se arrepender no dia de Yom Kippur é mitzvah. Se arrepender no dia de Yom Kippur é mitzvah. Você tem até o Yom Kippur para se arrepender. Se você chegou no Yom Kippur e não se arrependeu, você pode estar selando a sua história para a morte. Você pode estar selando o seu caminho em direção ao esquecimento, ao Gehinnom. E sobre isso, ele vai dizer, no capítulo 1 da Alahá terceira, é citada a continuação deste versículo. A maldade do perverso não o fará tropeçar no dia em que retornar à sua ruindade. Para enfatizar que até quem foi perverso a vida toda e se arrepender em seus momentos finais da vida não será lembrado de nenhum aspecto de sua iniquidade e será levado ao Olam Rabá. Assim como pesar sincero sobre os pecados cometidos para limpar as manchas causadas por eles, o arrependimento inapropriado também pode apagar o mérito anterior que a pessoa possua. Ou seja, da mesma maneira, no mesmo nível de peso que um rachá pode se arrepender nos últimos dias de sua vida e garantindo o seu perdão e a sua vida para o mundo vindouro, sua vaga no mundo vindouro, digamos assim, entre muitas aspas, mas enfim, sua vaga no mundo vindouro.
Eu digo entre muitas aspas porque eu não gosto dessa palavra vaga no mundo vindouro. Parece que é algo que pode ser negociado, assim. Não é bem assim. Mas enfim. É algo que parece assim, sabe? Um objeto, mas não é. É algo conquistado. É algo primeiro herdado, depois conquistado, né? Depois merecido. E a criança dizendo justamente sobre isso. Que da mesma maneira que o ímpio pode se arrepender nos momentos finais de sua vida, o justo que voltar aos seus pecados nos últimos dias de sua vida, esse será selado para a morte. Então é uma coisa inversa, pois os seus méritos são zerados no mesmo momento. E ele ainda vai dizer, o Talmud relata que 3 livros são abertos em Rosh Hashanah. 3 livros são abertos em Rosh Hashanah. Um para os completamente perversos. Um para os completamente justos e os outros para os medianos, para os Benoni. Os completamente justos são inscritos e selados para a vida imediatamente. Os completamente ímpios são inscritos e selados para a morte imediatamente. E o veredito dos medianos permanece em aberto do Rosh Hashanah até o Yom Kippur. Se merecerem, serão inscritos para a vida, e se não merecerem, serão inscritos para a morte, de acordo com o tratado Rosh Hashanah 16b do Talmud. Vamos ler lá esse tratado no Talmud. Vamos lá no tratado do Talmud. Aqui. Tratado do Rosh Hashanah do Talmud 16b vai dizer o seguinte. E depois Rabi Tzchak diz, jogando com um duplo sentido para a palavra Meriim, que pode significar. Não, esse aqui é sobre o toque do shofar, o Talmud diz umas integrações. Aqui. E o Rabino Tzchak foi questionado dizendo: o Talmud traz uma série de declarações em nome de Rabbi Tzchak, todas as relacionadas ao julgamento. Rabbi Tzchak disse: qualquer ano que seja pobre, qualquer ano que seja pobre, rachá, e conturbado em seu, aqui está traduzido como pobre, mas a palavra pode ser entendida como ruim, como malvado, como péssimo, rachá, e conturbado em seu início será enriquecido em seu fim, pois está escrito desde o princípio, Meirishit do ano, Deuteronômio 11:12. A palavra Meirishit está escrita de forma incompleta, sem o Aleph, de modo que também possa ser entendida no sentido de Rashut, pobreza. O versículo continua: e até o fim, a Harit do ano, o que significa que o fim do ano trará expectativas de coisas boas no fim. O Rabbi Tzchak disse ainda: um homem é julgado apenas de acordo com seus atos no momento do julgamento, e não de acordo com seus atos futuros, como está declarado em relação a Ismael, por exemplo. Pois Deus ouviu a voz do rapaz onde ele estava. Gênesis 21:17. Embora Ismael e seus descendentes tenham agido perversamente no futuro, sua oração foi ouvida e atendida, porque ele era inocente naquele momento. O Rabbi Tzchak ainda disse: 3 coisas invocam os pecados de uma pessoa, e são elas:
colocar-se em perigo sentando-se perto de uma parede inclinada prestes a desabar, ou seja, colocar a vida em risco também é um pecado. Colocar a vida em risco também é um pecado. Vou repetir. Colocar a vida em risco é um pecado. Pessoas. Isso é um alerta muito importante. Se você está passando por um período difícil, se você parece que seu mundo não tem mais cor, parece que seu mundo não tem mais caminho, parece que você se sente perdido, faça duas coisas. Procure a Deus como seu apoio e procure um terapeuta. Procure autoridades terapêuticas, rabínicas, dependendo do caso até mesmo terapêuticas medicinais, terapêuticas da saúde mesmo, psicólogos, terapeutas, psiquiatras, mas não coloque sua vida em risco. Sua vida é muito importante. Você tem um propósito no mundo que Hashem lhe deu para fazê-lo acontecer neste mundo. Colocar a vida em risco é colocar o nome de Deus em risco. Deus está cravado em seu DNA. Quando você coloca a sua vida em risco, você está não só cometendo um pecado, você está destruindo uma bênção, destruindo um milagre que é a vida humana. Sua vida é muito importante e ela tem um propósito no mundo. Você só não sabe ainda, talvez. Ou você já sabe o que está esperando para realizá-lo. Às vezes as sombras podem vir, às vezes o mundo pode parecer sombrio. Às vezes o mal pode parecer dominar a mais o mundo. Mas a sua vida é muito importante. Aqui não está falando que o pecado é colocar a vida em risco, literalmente. Não é que é pecado sentir dor, mas é pecado provocá-la propositalmente. Não é pecado sentir dor. Você não está pecando por estar triste. Você está pecando por deixar que ela domine você. Esse é o verdadeiro pecado. Não deixe que a sua dor lhe domine. Então, colocar a vida em risco é um pecado. Esperar que a oração seja aceita, pois isso leva a uma avaliação do próprio status de mérito. Ore com o puro coração. Ore com o coração humilde, com a cabeça baixa. E não fique ali de braços cruzados. Eita, o que eu fiz? Não fique ali de braços cruzados, esperando que alguma coisa aconteça, esperando que algo venha e aceite suas orações. Não. Orou? Beleza. Bora realizar. Deus vai prover a nossa realização. Ah, Deus, eu queria um carro. Preciso de um carro. Preciso de trabalhar de carro. Beleza. Orou? Orei. O que você está esperando agora para começar a trabalhar por isso? Você já pediu permissão. Agora, se for da vontade de Hashem, Ele vai lhe dar permissão para isso. Ele vai lhe dar permissão para isso. Ele vai lhe dar a permissão para isso. Tudo no mundo é merecedor para nós. Nós merecemos tudo no mundo que é permitido por Hashem. E o que ponteia, o que determina essa permissão? Nossos méritos. Méritos vindos de onde? Das mitzvot. E voltamos para o Mishnei Torá, sobre os méritos que estamos lendo aqui agora. E a última coisa é levar uma queixa contra outra pessoa ao céu, pois o Rabino Avim diz: qualquer pessoa que leva uma queixa contra outra, a Deus é punida primeiro. Claro, beleza, Deus. Você chega lá em Deus
Fala assim: olha, fulano me magoou. Olha o que ele fez, ó. Briga com ele lá, ó. Deus faz o quê? Tá bom. O que é dele tá guardado. Mas primeiro eu vou castigar você. Porque você condenou o teu irmão. Quando você faz isso pra mim, você tá condenando o teu irmão. É isso que o Talmud está nos ensinando. Não é assim que faz. A partir do momento que eu falo, Deus, destrua ele, porque ele é meu inimigo, você está julgando teu inimigo. Não é assim que se pede. Como que o povo de Israel pediu no deserto para a guerra? Deus, proteja os nossos caminhos e entregue de prontidão os nossos inimigos para a nossa vitória. Perdão? Para a nossa vitória. Então, deixa eu colocar no silencioso. Para a nossa vitória. Então, não é assim que se pede. E outra, ele está falando aqui sobre outra pessoa, sobre outro amigo. Quando eu faço isso com um amigo, é diferente do que eu faço com o inimigo. O inimigo tem que ser diferente. Tem que identificar o que é inimigo e o que é picuinha entre amigos. Qual que são os inimigos de Israel? Aqueles que querem nos destruir. Esses são os verdadeiros inimigos de Israel. Aquele problema que eu tenho com meu amiguinho, com meu coleguinha judeu, não é meu inimigo. É só um problema que eu tive com ele. Eu devo pedir sabedoria para Hashem para resolver o problema. E não sair julgando ele perante Hashem. Pois o primeiro a ser culpado será você. Por estar primeiro julgando o teu amigo. E depois ele irá pagar pelo que ele fez. Mas de toda forma você se pagará também. Então não vale a pena. E esses são os 3 principais pecados, de acordo com o Talmud, que retiram os méritos para o Olam Rabá. Pois orar para que Deus julgue outra pessoa faz com que as próprias ações sejam examinadas. Peraí, tá, você está pedindo para que eu julgue essa pessoa, certo? Vamos ver o que você fez aqui. Então você não tem tantos méritos assim para falar dele, né? É basicamente isso que estamos nos ensinando. Mas como está escrito, e Sarai disse a Avram: a minha ira está sobre ti, dei a minha serva em teus braços. Vendo ela que concebera, fui desprezada aos seus olhos. Julgue o Senhor entre mim e ti. Ou seja, jogou na conta de Deus, como diz em Gênesis 16:5. E está escrito depois, e veio Avram, ainda não Avraham, já Avraham, plantear por Sara e chorar por ela. E disse: Sara invocou os céus para que julgassem a situação entre ela e seu marido, e pois isso foi punida e morreu primeiro que Avraham. E ainda ele diz sobre as sentenças anuladas, falando sobre Rosh Hashanah. As sentenças anuladas, o Rabi Yitzhak disse: a sentença de uma pessoa é anulada por causa de 4 tipos de ações. São elas: dar caridade, Gimilut Hatzedaká, clamar uma oração, Gimilut Tefilot, fazer orações, mudar de nome e de conduta, fazer techuvá, e uma alusão a todas as... Peraí, já foram as 4? Não, falta mais uma. E dar caridade, como está escrito. Não, já fiz caridade, tá? Então são caridade, clamar uma oração e mudar de nome. Falta uma. Sim, Gimilut Hassadim, atos de bondade. E ele vai dizer sobre elas, como está escrito: e o amor livra da morte. Qual é a coisa mais forte do que a morte? Não há coisa mais forte do que a morte, do que o amor. Isso é uma coisa que eu aprendi uma vez. Me lembro até hoje de um... Pra quem não sabe, eu também sou poeta, por hobby. E quando eu tinha 15 anos de idade, eu escrevi um poema interessante, inspirado no livro do Drácula de Bram Stoker, que é meu livro favorito, aliás. E neste livro,
Tem uma frase que diz, nas últimas partes, que aliás aparece no filme: não há nada mais forte do que o amor, a não ser a morte. E aí, nesse poema que eu escrevi o seguinte, eu lembro até hoje: não há nada mais forte do que o amor, a não ser a morte. Porém, não há nada mais forte do que a morte, a não ser o amor. Pois o amor reside, às vezes, na morte. Isso foi um poema que eu escrevi com apenas 15 anos, mas hoje só depois que a gente consegue entender o que a gente faz na adolescência, na infância. O que é mais forte do que a morte? O amor. Por quê? Porque o amor, ele pode curar a morte. E às vezes, o amor divino é tão grande que infelizmente precisamos da morte para poder trazer o amor. Às vezes, os nossos pecados só conseguem ser perdoados através da morte. E às vezes, na verdade, a maior festa do amor que existe na religião judaica, na cultura judaica, é o Yom Kippur. Pois não há amor maior do que aquele que Hashem tem por nós, a ponto que ele nos permite morrer e nascer novamente em um único dia, para que possamos ser novas pessoas. Ele nos dá uma nova chance, ele zera nosso cronômetro. E não há nada mais forte do que o amor, a não ser a morte? Não há nada mais forte do que a morte, a não ser o amor. Pois o amor pode cruzar a barreira da morte com uma facilidade absurda. E voltando para o Mishneh Torah, nós temos que terminar esse tratado ainda. Temos ainda mais... Nossa, temos bastante coisa ainda. Nossa, temos bastante coisa. Meu Deus do céu. Tá. Temos bastante Mishnayot. Na Mishnayot quarta, nós vamos ver o seguinte. Muito embora a Torá, o toque do shofar em Rosh Hashanah seja um decreto da Torá, ele contém uma alusão. E é como se dissesse: acordem os que dormem em seus sonos. Acorde. Quando toca o shofar, é como se Deus estivesse dizendo para nós: acorde, 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 acorde. A cada toque de shofar, ele está gritando para a sua alma: acorde, acorde, acorda. Você é judeu. Quem é você? Isso me lembra daquele propaganda de TV da Ari, sobre a East Airline, uma coisa assim. É uma empresa de aviação israelense, fazendo propaganda sobre viagem para Israel em Rosh Hashanah. E ele mostra a sinagoga de uma pessoa dormindo na sinagoga, todo mundo ali encostado, meio sem ligar muito. E aí esse cara dorme e ele sonha com um avião, e o avião não tinha piloto. O avião começou a cair, não tinha piloto, e o alarme do avião de emergência só dizia: wake up, wake up, wake up, acorde, 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 acorde. E então o velhinho do lado dele diz: não tem ninguém no volante, quem pilota a sua nave é você. Ele vai até a nave, até o manche da nave, e puxa a nave. E quando ele acorda, está na hora do toque de shofar. E o velhinho do sonho está do lado dele. Ele fala: wake up. What, you're here? Quem é você? Ele olha para uma placa e diz: I'm Jewish. Eu sou judeu. Então essa alma está acordando com o toque do shofar. O toque do shofar acorda a nossa alma. E por coincidência, semana que vem, 9 de Av, certo? Dia da destruição do templo. E de nossa morte espiritual, de luto pelo nosso
templo que foi destruído. Mas o 9 de Av fica exatamente um mês. Menos de um mês. Não, um pouquinho mais de um mês. Fica quase 2 meses. Exatamente. Fica quase 2 meses antes de Rosh Hashanah. E ele fica exatamente um mês, de acordo com o costume sefaradi, do início da Selihot. Quando a nossa alma está acordando, e ela, lá internamente, o mundo está acontecendo, está tudo voando, está tudo acelerado, horários, trabalho, problemas o tempo inteiro, e você só ouve lá dentro: Adona Selihot Rofet Sedako Adon Benifeot Atanu Lefanecha Rafe Ve'alenu. Alguma coisa lá dentro de você lembra: está chegando. A Selihot serve para isso. Às vezes que você faz Selihot, ela diz: wake up, wake up. Toda vez. Acorde. É Elu. Acorde. É Elu. É Elu. Acorde. É Elu. Está chegando. Está chegando. Até que chega na última Selihot. Adona Selihot Rofe Ve'alenu Atanu Lefanecha Ve'alenu. E finalmente a Arca Sagrada é aberta. E é esse momento em que nós morremos. Quando Raza canta: Koniderei Evesimecha Koniderei Anadonai Oshianai. E esse momento é quando nós morremos, para podermos renascer novamente. Então, isso tudo é o shofar. O shofar é esse alerta para a nossa alma, que chama para a techuvá. Volta, filho. Volta, filho. É como se Deus, uma voz lá na arca, dissesse: volta, filho. Volta. 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 Acorda. Acorda. E você volta. E finalmente tudo começa a fazer sentido. E sobre isso, eu vou pular algumas Mishnayot, até porque nós já estamos com o nosso horário bem apertado. Mas o que é? Então, vamos encerrar dessa forma. Acho que a fala já foi muito importante sobre essa parte. Consegui dar uma boa resumida agora, lembrando aqui dos assuntos. Consegui dar uma boa resumida, acredito. Consegui dar uma boa resumida. Então, o que é o tzadik? O que realmente é o tzadik? O tzadik é aquele que voltou para a sua casa retificado. O tzadik é aquele cujo seu coração foi mais leve do que a pena de Ma'at. O coração cujo é mais puro e mais mole do que petrificado. O tzadik pode ser inalcançável. O tzadik pode ser muito distante de nossa realidade. Então, nos foquemos aos rabinos e alcançaremos o nível do tzadik. Foquemos, em sua literatura, em seus ensinamentos. Pois, como diz o Perkei Avot, se sentavas aos pés dos sábios, alimente-se de suas palavras e sejais muito humilde. Sente-se aos pés dos sábios,
Sente-se aos pés dos sábios. Alimente-se de suas palavras. E seja muito humilde para aprender. Leia. Em outras palavras, leia. Estude. Apoie-se. É aqui que eles estão vivos. É aqui que eles estão vivos. Em suas palavras. De 1000 anos atrás. Que continuamos lendo até os dias de hoje. Claro, esse livro não tem 1000 anos. Esse livro deve ter sido da edição de 2018, se eu não me engano. Talvez um pouco mais tarde, mas enfim. Mas o que está escrito aqui é milenar. E esconde segredos para a nossa vida. Esconde códigos de conduta que podem evoluir a nossa cabeça, retificar a nossa alma por inteiro, trazendo cura para todos os aspectos de nossa alma. E se sejas um Baal Teshuvá, primeiro se arrependendo. Como disse o Rav, não tente salvar o mundo sem te lavar a louça. Antes de tudo, quer ser um tzadik? Volta. Seja um Baal Teshuvá. Cumpra os mandamentos com humildade. Reze todos os dias. Busque a Deus. Preserve sua vida. Cure a vida de outras pessoas através dos seus atos de justiça. Invista em hospitais. Invista seu dinheiro em orfanatos. Invista seu dinheiro em escolas, em yeshivot, em centros comunitários. Faça caridade. Dê um prato de comida àquele que não tem. Começa por aí. Sendo um bom judeu. E eu tenho certeza que você será um grande tzadik. É isso, eu ficando por aqui, agradeço você pela sua companhia. E ter estudado juntamente conosco essa parte tão interessante, tão profunda, sobre o Ilhot HaTeshuvah, no capítulo 3º do Ilhot HaTeshuvah. Eu espero que o Eterno ilumine a mente de cada um de vocês, a mente e a alma de cada um de vocês com suas palavras, e que você possa se assentar aos pés dos sábios e estudar juntamente com eles. Aprender de suas palavras, se alimentar de sua sabedoria e elevar a sua alma através de sua luz, da luz, e aquecer com essa luz a sua alma, a luz que emana das letras brancas e negras da Torá. Pois não é à toa que o alfabeto hebraico é escrito como se fosse uma chama. Então aproveite e ilumine ela. E divida a sua luz com aqueles que não a têm. E da mesma forma, seja grato por essa luz. E ajude o nosso trabalho. Através de sua tzedakah, de seu maaser, de sua terumá. Através do QR Code presente nessa tela aqui. Nessa tela que você está me assistindo aqui agora. Aqui, ó. Nesse canto inferior esquerdo. Você terá o nosso QR Code. Você pode apontar a sua câmera do seu celular para poder fazer o seu Pix, caso você queira. Também temos o nosso Pix aqui do lado. Tem os nossos dados bancários, se você preferir, caso eu queira digitar. E se você não quiser digitar, tiver com um pouquinho de preguiça, você pode botar os dados bancários que estão na descrição do vídeo. Copiar, colar, colocar no seu banco. Vai ajudar muito o nosso trabalho. Pode confiar na gente, vai ajudar muito o nosso trabalho. Porque, afinal, as contas não se pagam apenas com o Tefilot, né? Então ajude o nosso trabalho a manter a nossa missão viva e existente no mundo, para que essas portas possam se manter abertas, para que todas as semanas possamos trazer o Rav Yezer, poder trazer aqui algum ensinamento para você, poder rezar todos os dias, poder transmitir a você nos nossos 3 canais de transmissão, o Geulat Israel, Sinagoga Etzraim e o Etzraim TV, para que você possa sempre ter conteúdo mais quentinho possível, para você poder aprofundar sua mente, sua alma, seu espírito através de nossos estudos. Então não deixe de colaborar com o nosso trabalho, tá bom? E se você preferir, também vai ter depois desse vídeo na tela de espera final, vai ter ali um QR Code também escrito agradecemos por estar conosco, e embaixo nosso QR Code também, caso você prefira, tá bom? Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, @sinagogaetzraim_, tanto no Instagram. Lá temos todos os dias 3 a 4 cortes por dia dos melhores momentos de nossas parashiot, também como fotos e vídeos de nossas festas e stories, onde interagimos com vocês através do story. Então eu ou o Ravez interagimos com vocês, no momento ainda mais eu do que ele, mas ainda assim você pode ter um contato melhor conosco por lá também. Caso você queira, você pode marcar a sua visita também à nossa sinagoga de Israel física, se você for de Curitiba,
através do direct do Instagram. No direct do Instagram você pode mandar mensagem lá no direct, sempre respondendo o mais rápido possível, e marcar sua visita para conhecer o nosso ambiente, conhecer a nossa sinagoga física, poder encher essas cadeiras aqui. Você será muito, muito bem recebido, muito bem-vindo aqui em nossa sinagoga. Mesmo que você seja ou não seja judeu, todos são muito bem-vindos à casa de Deus, à casa de Israel, ok? Se você também preferir, pode nos seguir no nosso TikTok, a mesma coisa no TikTok, cujo lá você terá apenas os cortes, tá? Mas os mesmos cortes do Instagram, só que agora no TikTok. E alguns vídeos a mais, que às vezes a gente faz alguns vídeos artísticos, alguns vídeos mais cinematográficos lá sobre a nossa sinagoga, promocionais, você tem tudo lá, ok? Siga também em nossos outros canais do YouTube, canal Geulat, Sinagoga Geulat Israel, na nossa comunidade em São Paulo, ok? Que já não ainda tem um lugar ainda exatamente físico, mas já temos um canal estabelecido no YouTube, então não deixe de nos seguir lá também. Essa comunidade que está sendo criada em colaboração com a comunidade Anusim Brasil, então não deixe de acompanhar, porque lá você terá vídeos não só nossos, mas futuramente deles também, então aproveita para poder nos seguir lá também. Temos o nosso canal da sinagoga Etzraim, que é e não confundir com Etzraim TV, tá? Eu sei que a estrelinha é a mesma, mas não confundir. Sinagoga Etzraim é o canal que agora está com aquele cubo de Metatron, que é aquela Magen Davi um pouco diferente, tá? Que é o símbolo da sinagoga. O mesmo símbolo que você vê nessa tela aí, inicial que você viu agora, é o mesmo símbolo lá no canal, tá? E temos agora o Etzraim TV também, que é a estrela colorida. Tudo bem? Então nos siga lá também, se inscreva, compartilhe, curta e ajude o nosso trabalho a crescer cada vez mais. Agora sim, é isso, vou ficando por aqui. E outra coisa, se você quiser fazer parte dos nossos grupos, não deixe de fazer parte. Nesses grupos nós mandamos sempre os áudios das aliot diárias, assim também como o texto de cada aliá, as referências bíblicas delas, o texto em português, hebraico e transliterado, para você poder ler também no transliterado, caso você prefira estudar no hebraico, para poder estudar um pouco mais, caso você tenha mais tempo. Também, caso você não tenha muito tempo, logo abaixo enviamos sempre, todos os dias, o resumo da aliá, com a interpretação já direto no Pardês, ou seja, no Peshat, no Remes, no Drash, no Sod, também com uma meditação filosófica ligando o mês e o Mazar do mês com a aliá de cada um dos dias, e um áudio geralmente enviado por mim, onde eu sempre trago uma meditação diferente do texto, não é a mesma coisa, mas é uma meditação diferente do texto, através de elucidações rabínicas, talmúdicas e filosóficas, trazendo um pouco mais de aprofundamento para a sua vida, 10, 15 minutinhos no máximo de áudio, para você poder ouvir aí no seu dia, no seu carro, poder ouvir a meditação da aliá do dia, tá bom? Esses grupos Etzraim Brasil, você pode acessar através do QR Code, através do link, na verdade, presente na descrição do vídeo. Lá embaixo, depois dos dados bancários, tem alguns links. Você terá o link, tanto dos links de nossas redes sociais, como também os links para os grupos. E embaixo tem o grupo São Paulo. Se você for de um raio aí de 100 km da cidade de São Paulo, capital, entre no grupo de São Paulo e saiba mais, ok? Entre no grupo de São Paulo e saiba mais. Para mais informações, os áudios são enviados em ambos os grupos, mas fique por dentro de todas as informações. Agora sim, é isso, vamos ficando por aqui. Shalom Lekulan, paz e plenitude a todos. Shavuot Tov Mevorah, e eu espero você no Shabbat com o nosso Kabbalat Shabbat. Shavuot Tov Mevorah, até a próxima.